cada religião um cristã sim. ela é relativamente recente diante de outras milenares. Então acho que a tristeza maior que a gente tem, pegando a deixa, é justamente de que existe uma sobreposição de uma religião frente à outra, seja por questão de cor, seja por questão de localização, questão econômica. Então é desconsiderado na maioria das vezes as religiões africanas, por exemplo, que é o berço da humanidade, justamente por outras situações econômicas e étnicas que não diz respeito diretamente à questão de valor. Mas o mundo todo, quando analisa, principalmente áreas mais sulistas da África, tem aquela visão de que se a população é pobre, os deuses delas também são. Então existe uma relação muito triste e também tênue ao mesmo tempo em relação ao que a pessoa entende, até mesmo o religioso, né? O que ele entende sobre religião e fé. Quando ouvindo o Gel falando em relação à visão dela, ela foi para o curso de biologia já com conhecimento religioso, com uma integridade religiosa. Eu fui o inverso. Eu não fui para lá levando uma denominação. E eu acho que é muito mais difícil para alguém que vai fazer biologia e fazer, por exemplo, um curso, no caso do nosso, né, um curso de biologia, se antes essa pessoa não tiver uma fé consolidada em alguma coisa, uma crença. Porque se esse professor que falou para ela que não era espaço ali para a religião, se ela não tivesse nenhuma, eu acho que raramente ela iria ter uma depois disso. Porque todo o nosso curso, tudo que a gente estuda ao longo do curso de biologia, esbarra justamente nisso, no não acreditar. E traz uma visão muito limitada também para o estudante, para o aluno de biologia, de que acreditar o torna inferior. É como se a fé, ela trouxesse uma visão arcaica do homem, fazendo com que esse homem não pudesse ser considerado, eu digo, humano, não considerado como um ser racional. Então, de um lado eu tenho as pessoas que são racionalizadas, aquelas que têm uma visão ampla de mundo, que conseguem criticar o mundo, e por outro lado, aquela visão da pessoa que acredita em alguma coisa e, portanto, não faz perguntas. O que me levou também a fazer filosofia, eu acho que foi isso. E eu aconselharia a todo mundo, a em algum momento da vida, não para profissão, mas como uma forma de você se entender e entender o mundo. Filosofia não deve ser encarada como uma profissão. É um espelho limpo que te faz enxergar corpo e alma. Entender e todos os dias fazer a devida pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Existem muito mais perguntas importantes sobre nossa funcionalidade quanto humano e o que a gente faz aqui em relação ao grande quebra-cabeças que é o mundo, do que perguntas bobas que nos vêm diariamente, como por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Ou então, de repente, perguntar, assim como ela, que ela já se define religiosa e as pessoas assim a conhecem, todos os dias também me perguntam: você crê em alguma coisa? Porque o meu discurso, ele é um discurso muito extremista. E aí as pessoas já levam para isso: você não deve acreditar em nada. Não é possível que você acredite. E aí eu digo pra ele, olha, o mundo sem fé, o mundo sem crença, claro que não uma ou outra, qualquer uma que a pessoa queira. Estava ontem com um grupo de amigos falando eu adoro falar das religiões antigas, falando sobre as religiões da Índia, que são incríveis. Então, assim, eu digo que a pessoa que não acredita em sei lá o que for, e que não tem uma fé sólida, que não acredita no espiritual, ela acaba se tornando também limitada. E a importância que a religião tem na vida, e que fique claro aqui que a gente não está falando na questão de extremismo, mas a fé é uma anestesia que alivia as dores do viver. Quando a gente imagina, por exemplo, seja desde um diagnóstico médico, que não é condizente ao que o paciente queria ter. Quantas vezes a gente trabalhando, nós dois trabalhamos em laboratórios com exames e tal, quando você tem em suas mãos uma biópsia de alguém, que você não conhece a pessoa, ela é apenas um número para você e um nome. E que você sabe que aquela pessoa, horas depois ou dias depois, vai receber um diagnóstico que você visualiza ali naquela célula, naquele tecido, que é um estágio avançado que não terá mais tratamento. E você vai para sua casa no final do dia com aquela consciência. Mas aí me pergunto, se essa pessoa tiver fé, como será? E aí na mesma hora aquilo me alivia, porque se ela tiver fé, ela vai dizer, está definido assim, existe um propósito maior. E ela se faz parte desse propósito. Se eu não creio em nada, se eu não tenho confiança e fé nas coisas, a vida passa a ser algo tão ínfimo que eu aprendo a desprezar. Que valor teria a minha existência se fosse apenas nascer, reproduzir e morrer? O que tem depois disso? E o que vem antes?
Quando eu estou navegando, especialmente em uma imensidão de águas, em alguns momentos que eu encontro apenas o céu e o mar, uma pergunta me intriga. Até onde meus olhos conseguem visualizar para o horizonte? Mas será que alguém de algum lugar vê um pouco além? O que é a fé? A fé seria, de repente, aquele binóculo potente que naquele momento em minhas mãos me faria ver o horizonte. Eu não preciso ter o binóculo. E aí talvez a fé é explicada divinamente assim. É aquilo que eu apenas acredito sem provas. Eu não preciso ter, assim como a gente tem com a ciência, porque é complicado com a ciência você só pode falar aquilo que você prova e que você tem que provar diversas vezes. A gente passa um dia inteiro fazendo aqueles cortes no micrótomo, aquelas análises para depois sair aquela foto lá da mitocôndria, ou do citoplasma, ou da carioteca, lá nos livros de biologia. Aquilo às vezes leva meses e meses para sair uma imagem daquela perfeita como tem que ser. Né? E depois do final de um dia de trabalho, que você está no laboratório, você naquele gelo e aquele monte de lupas e aquele monte de coisas, você diz, eureka, deu certo. E quem fez isso tudo? Porque essa célula ela não é mecanizada. A gente aqui está falando um bando de células correndo para lá e para cá. Né? A informação tal qual a gente conhece pela biologia, ela é fantástica e nos alivia. Saber que eu tenho consciência para fazer coisas que outros organismos não fazem. Mas ao mesmo tempo me intriga. Como que as serpentes se comunicam? Como que as baleias conseguem se comunicar? Será que racionalidade é falar meu idioma? Será que racionalidade é entender o mundo a partir dos meus olhos e visão? Será que de fato sou eu o mais racional dos seres? E quem rege essa orquestra que é o planeta? Quem é que domina sobre todos os organismos? Então a maior tristeza aqui não é saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. É saber que certeza tenho eu de que fui escolhido para a religião certa, desprezando todas as demais. Quando chega um extremista e fala de religião para mim, eu digo, cara, você é um cara muito sortudo. O alecrim dourado. Pelo menos existe aí 12, 13 mil delas. Só desse lado ocidental do mundo. Porque se eu for para o Oriente, lá na Índia tem pelo menos 20 mil denominações. Com mais de 10 milhões de deuses. Que sorte a sua de ter escolhido o Deus exato no meio de um monte de deuses que são réplicas. Qual é o Deus certo? O Deus certo, de repente, é aquele que me faz dormir todos os dias sem peso na consciência. O que é Deus? Deus é, de repente, a peneira, o filtro que me faz ao longo do meu dia ser útil ao outro que precisa de mim. O que é Deus para mim? Deus é aquele que me diz todos os dias o que eu preciso fazer para fazer o mundo ser melhor. Deus não é minha boca. Deus, meus braços, minhas mãos e as minhas ações. Se ao longo da minha jornada eu não conseguir trazer alívio às dores dos outros, se ao longo da minha vida eu trouxe maldade ao mundo, destruindo o planeta, estava com certeza caminhando com Deus errado.